Neste vídeo irei demonstrar como ativar e configurar o painel de gestão nos ambientes YouMoveme. O primeiro passo, para aqueles ambientes que não têm o recurso habilitado, é clicar no menu Painel de Gestão e logo após na opção Preparar Ambiente. Pronto, painel criado. Como o meu ambiente foi originado de um template de força de vendas, ele já trouxe aqui alguns painéis de exemplo. Ainda aqui, eu tenho a opção de editar e excluir cada um desses painéis. E aqui no canto superior direito, eu tenho a opção de criar um novo painel. Clicando nessa opção, temos acesso à tela de criação, de configuração e criação de um novo painel. A criação e a configuração está dividida em três etapas: dados básicos e permissão de acesso, filtros gerais e definições de componentes. Em dados básicos e permissões de acesso, primeiro preciso indicar o nome do painel, uma descrição complementar, e eu defino também aqui as permissões de acesso. Quem tem acesso à visualização desse novo dash? Todos ou um acesso restrito, onde eu irei indicar aqui nessa área qual o agente ou a equipe que tem acesso de visualização. Na opção Filtros Gerais, eu posso configurar quais são aqueles filtros que vão aparecer no topo do painel que podem ser utilizados para filtragem das informações. Eu posso informar que somente dados da pessoa logada serão exibidos. Posso fazer filtros por agente, filtros por equipe, tipo de tarefa, locais, filtros customizados e também por período. Quando nós criamos um painel, é possível indicar qual é o período padrão de exibição das informações: dados do dia, da semana, do mês ou um período configurável. E eu consigo, ainda nessa configuração, habilitar ou desabilitar a edição do filtro de período na hora de visualizar este painel. Vou deixar aqui como hoje e vou para a etapa definições de componentes. Aqui, pessoal, nós iremos configurar todas as informações que serão exibidas nesse painel que nós estamos criando. Para adicionar um novo componente, eu preciso clicar aqui em Adicionar componente. Aqui está a tela com 57 componentes diferentes que eu posso utilizar nos meus painéis. Eu posso navegar por aqui, então na barra de rolagem, para escolher o componente que eu quero utilizar, ou eu posso utilizar este filtro por categoria. Aqui eu tenho exemplos de profiles, cards, indicadores, tabelas, barras, linhas, pizzas, agenda, mapa e timeline. Vamos clicar aqui em todos e vamos selecionar alguns componentes específicos e adicionando eles aqui no nosso painel. Eu preciso clicar e ele já configurou, já adicionou este tipo de informação no nosso painel. Ele marca aqui com fundo cinza, um pouco mais escuro, indicando que esse componente já foi adicionado. Então aqui eu posso ir selecionando quantas vezes e quantos componentes eu quiser. Vamos colocar aqui tarefas em campo, tarefas pendentes de envio para campo. Vamos colocar aqui imagens coletadas. Vamos pegar aqui um outro tipo aqui, ó, percentual de atividades executadas. Aqui na área de tabelas, vamos pegar aqui, ó, últimas tarefas retornadas. Tabela, vamos pegar aqui algum barra, percentual de tarefas de agentes por situação. Vamos pegar aqui uma linha de execução por hora. Vamos pegar uma pizza também aqui de tarefas por situação. Agenda, mapa. Vamos botar aqui o mapa com a última posição de todos os usuários e a timeline. Pronto. Então, eu adicionei alguns componentes aqui no nosso primeiro painel. Tá? Então, eles estão marcados aqui em cinza, aqueles que eu já cliquei, que eu já adicionei. Depois de escolher quais são as informações que eu quero adicionar no meu painel, eu fecho essa tela e volto aqui para a área de definição de componentes. Todos aqueles componentes que foram adicionados, eles estão aqui, ó. Lembrando que essa é uma área
de customização do painel, não de visualização. Então, o sistema coloca aqui numa área específica, de um tamanho que ele identifica necessário para aquele componente que nós escolhemos. Tá? Então, está aqui primeiro a informação das pessoas, aqui o tarefas em campo, tarefas pendentes de envio. Então, todos os componentes que foram adicionados foram incluídos nesse painel em ordem de seleção, na ordem que eu fui incluindo eles no painel. Para melhorar a exibição do painel, nós podemos aqui customizar e alterar o layout, o design aqui, o agrupamento, a disposição desses componentes na tela. Então, eu consigo aumentar o tamanho deles, eu consigo diminuir. Então, aqui eu vou fazendo um trabalho para encontrar o melhor layout de exibição das minhas informações. Posso arrastar para cima, posso arrastar para o lado, e aqui então eu vou ajustando esse painel para que ele fique com uma visão mais amigável para o meu usuário. Além dessas configurações de posição e tamanho de cada um dos componentes, cada um deles oferece também algumas configurações específicas. Eu cliquei aqui no primeiro componente e eu posso aqui alterar a descrição desse componente. Em vez de informações de pessoas, eu posso colocar aqui meus vendedores, meus promotores, meus técnicos, usuários. Eu ainda posso setar algum filtro específico que vai rodar quando esse componente for exibido na tela. Então, todo componente adicionado, ele oferece esse tipo de configuração. Então, aqui, dados, a descrição, algum filtro por equipe, tipo de tarefa. E dependendo do componente, ele pode exibir mais ou menos configurações. Então, esse aqui, por exemplo, eu já tenho, inclusive, uma opção de fazer filtro por atividade, além daqueles que já existiam, como agente, equipe e tipo de tarefa. Lembrando que esse que eu estou aqui é o percentual de atividades executadas. Então, se eu tenho lá 5, 10, 20 atividades no meu ambiente, mas eu quero medir a execução de uma específica, eu posso vir aqui e fazer um filtro. Só quero ver a atividade pedido, por exemplo. E assim por diante. Então, como eu comentei, cada componente exibe, então, oferece um tipo de configuração específico. Existem alguns componentes, inclusive, pessoal, que eles exigem uma configuração padrão, não é simplesmente adicionar. Eles têm uma obrigatoriedade de apontar para alguma atividade ou para algum tipo de configuração específica. Tá? Esse tipo de componente, quando ele exige uma configuração específica, ao salvar, o sistema já aponta ali que falta uma configuração específica em um deles. Bom, eu cliquei aqui no botão salvar e aqui está o painel que eu acabei de criar, meu painel. Clicando aqui, eu tenho acesso então ao painel que eu acabei de configurar. Meu painel, o nome dele. Aqui estão os filtros que eu configurei. Eu habilitei apenas para fazer o filtro por data, por período. Por padrão, eu tinha selecionado o dia de hoje, então já trouxe o hoje. Eu habilitei lá que o usuário, quando for visualizar o painel, ele pode modificar o filtro de período, então está habilitado aqui essa opção. Tá? E aqui embaixo nós temos os componentes que foram configurados. Aqui eu coloquei o profile de pessoas, o primeiro, então mostra todos os usuários que estão cadastrados no sistema, vai mostrar a foto dele, vai mostrar o nível de bateria, o celular que ele utiliza. Aqui está em branco porque eu não acessei esse ambiente ainda. Eu vou até acessar aqui para a gente trazer essa informação aqui na tela. Vai mostrar o percentual de tarefas executadas, de atividades, vai mostrar a data e hora também de execução. Aqui nós temos tarefas em campo, tarefas pendentes de envio, aqueles contadores, então, as imagens coletadas, o percentual de atividades executadas, aqui aquela tabela onde listei todas as últimas tarefas relacionadas. Então, aqui eu tenho, no caso da tabela, para cada coluna, a possibilidade de reordenação dos dados, eu posso fazer filtro dos dados que estão sendo exibidos. Aqui a coluna local, com as mesmas opções de filtro e de ordenação. Quando foi previsto a previsão de execução, quando foi executado, o status. E aqui eu tenho, inclusive, o atalho
aos dados coletados. Então, eu consigo ver um relatório de tudo que foi preenchido aqui nesta tarefa. Aqui embaixo, o restante dos componentes. Percentual de tarefas por agente, a execução por período, a pizza com as tarefas por situação, a timeline do agente. Então, aqui eu consigo visualizar, inclusive, aqui um mapinha com a última posição de todos os usuários. Vamos fazer o seguinte, vamos atualizar aqui esse dash, esse painel. Eu fiz aqui uma execução no aplicativo. E ele já vai trazer alguns dados diferentes. Agora já trouxe o percentual de bateria do meu aparelho, a plataforma que eu estou utilizando, que é o Android, a data e a hora que eu utilizei o sistema pela última vez. Aqui as execuções, né, como eu já havia mostrado. Vamos ver o mapinha, o mapinha também mostrando a minha posição. Então, aqui está o nosso painel. O painel que foi configurado e visualizado aqui no Movie Center. Levando em consideração as configurações que eu setei, de nome, de perfil de acesso, do conjunto de configurações de componentes que eu habilitei e também os filtros que foram ajustados para esse painel. Lembrando que a plataforma Movie não limita a quantidade de painéis, então é possível criar vários painéis, um painel para a diretoria, um painel para os vendedores, um painel para o supervisor de equipe. Tá? Lembrando que o painel ele respeita também a hierarquia de equipes. Se eu sou um vendedor, eu consigo visualizar somente as minhas vendas, né, as minhas execuções. Se eu sou um promotor, somente as minhas execuções. Se eu sou um entregador, somente as entregas e coletas que eu executei. Se eu sou um supervisor de equipe, eu consigo visualizar todos os dados da equipe. Ou eu posso criar um painel que tenha acesso à operação como um todo. Lembrando que o painel de gestão ele pode ser visualizado também no aplicativo. Então, ele está pronto para rodar tanto no Movie Center quanto no aplicativo mobile.